Treta sobre treta, meu amigo Tanuri. Jailton Malhadinho foi falar lá no podcast do Fabrício Verdun que o Borrachinha é um negócio de cachorro. E aí o Borrachinha resolveu, né, entrar agora no meio. E aí os baianos não gostaram por conta de uma resposta que o Borrachinha deu atravessada. Exatamente. Tudo começou, Léo, lá no podcast do Fabrício Verdun, porque o Malhadinho não só falou que o Borrachinha é o de cachorro, não. Falou até pro Verdun entregar um cinturão para ele. Chamou de mau caráter, que ele desrespeita os demais lutadores do UFC, principalmente brasileiros. Malhadinho, então, foi surpreendente porque a gente não imaginava que ele ficasse assim, falando do Paulo Borrachinha. E aí, o que aconteceu? Um perfil lá no Instagram aproveitou essa treta e fez uma publicação meio que aparentando um erro gramatical. E aí, o Paulo Borrachinha escreveu o seguinte: baiano não sabe nem escrever. E aí, em resposta, o Carlos Boi foi diretamente ali na publicação do Paulo Borrachinha e disse o seguinte: você é mais pá no seu otário. Ou seja, Léo, aqui a gente tem uma rivalidade brasileirinha que lembra muito aquela época lá atrás de Pride, porque tem sim lutadores com uma animosidade muito grande. Paulo Borrachinha sempre nesse tipo de disputa, é inacreditável inclusive, e Jailton Malhadinho e Carlos Boi entrando aqui nesse conflito, mas agora até o próprio Carlos Boi que comprou essa briga para defender os baianos, porque aqui, cara, entra naquela discussão, Léo, que é sim muito problemática você fazer esse tipo de generalização e aí vai ter gente que vai se ofender. Sinceramente, eu acho que o Borrachinha não tinha muita necessidade de separar e atacar os baianos. Ele podia muito bem mencionar esse ou aquele, já que rivais para ele não faltam no MMA. E aí você compra uma briga não só com os lutadores, e sim com lutadores e também fãs. Porque tem muita gente que não gostou disso. E aí você acaba tendo mais um tipo de fama um tanto quanto negativa. A sorte é que o Paulo Borrachinha sabe lidar muito bem com isso, ele não se abala. Parece que quanto mais ele é odiado, criticado, ele fica maior, ele cresce. Mas, de novo, é o tipo de postura que você já vem notando vários lutadores, principalmente brasileiros, não perdoando. E agora, deixando escancarar esse tipo de animosidade. O pessoal agora não está querendo mais ser diplomático, não. Estão falando, sim, que não gostam desse lutador. E, curiosamente, esse lutador vem sendo muito o Paulo Borrachinha. Lembrando que o Charles Bronco já tinha falado sobre ele, o Gilbert Durinho também já tinha falado sobre ele, Cara de Sapato, Thiago Marreta, fica aqui agora Malhadinho e Carlos Boi, Léo. Exatamente, e agora é alguém que é mais pesado, vamos dizer assim, que o próprio Borrachinha, que veio e deu em cima do Borrachinha. Se ficasse por isso mesmo, o pessoal vai esquecer dessa história, principalmente os fãs, ninguém vai muito ligar. Só que, né, pro Malhadinho, pro Boi, até pro Borrachinha que vai estar envolvido com a situação, no dia que tiver que se encontrar, cara, vai ser um problema. Vai ser um problema porque isso aí, né, não foi uma coisa muito boa. Tudo bem que o Malhadinho sentiu ali que tinha que falar, porque foi, né, foi mencionado ali o Borrachinha. Você viu que ele tirou o peso, ele estava até solto ali falando. Exatamente, parecia que estava engasgado com o Borrachinha, né? Falou lá várias coisas, enfim. O Borrachinha, obviamente, sabe da história, tá por dentro de tudo, e aí soltou essa frase ali que, né, vai pegar mal com todos os baianos. Enfim. Podia até ser uma brincadeira, a gente não sabe se a postagem dele teve esse intuito, mas mesmo assim, cara, na internet você não sabe o sentido da coisa, Léo. Deu uma generalizada e aí a resposta veio forte. Então, é o tipo de treta que eu nem esperava que fosse ter no final de 2023, cara. Você imaginando, né, uma situação dessa. Tudo bem que, como você falou, tem outros lutadores que já demonstraram que não tem muito apreço ao Paulo Borrachinha, né, dizendo claramente ali que acha ele, né, arrogante, aquela coisa toda. Você imaginando, pô, o Malhadinho é mais lá dele e tal, tá ali fazendo o caminho dele e, meu irmão, veio com tudo pra cima do Borrachinha, foi bem crítico, né, no comentário dele. Sim. E o Borrachinha, obviamente, como a gente já conhece, né, o cara que é bem ativo nas redes sociais, o cara tá por dentro de tudo ali, não deixou barato também, né, respondeu dessa forma, pode ser de uma forma mal educada, mas que a gente sabe do perfil do Borrachinha. O Borrachinha não vai deixar uma coisa dessa passar em branco, vai se aproveitar e aproveitando que, né, ele pode ter hater, pode ter gente que não gosta dele de um monte de lugar, do Brasil, de qualquer lugar do mundo, e ele vai estar ali, né, tentando tirar um barato de quem o critica, enfim. De alguma forma ele vai acabar respondendo, aumentando ainda mais essa animosidade, vamos colocar assim, com os baianos, de uma forma que ele poderia ter amenizado as palavras, né, tentado só criticar ali aquele post. Mas, olha, é o tipo de treta que eu nem imaginava que fosse acontecer. Próximos eventos ali, como é que vai ser essa história ali, né? Melhor já começar a não ter os dois no mesmo evento, porque pode dar problema.